Você já percebeu que o mercado financeiro é o único lugar do mundo onde o ser humano tenta forçar a realidade a se adaptar ao seu próprio relógio biológico? Na vida real, se você planta uma semente hoje, você não senta na terra e grita com ela querendo que ela cresça em 5 minutos. Você entende o tempo da natureza. Mas aí quando você abre o gráfico, você quer que o mercado crie qualquer configuração, que ele crie qualquer coisa só para você poder clicar e tirar aquela vontade imensa que você tem dentro de si. Essa mesma arrogância, às vezes, é o que faz você entregar o seu lucro que você faz no mês em um único dia, dois. E aí você tenta se vingar do mercado, sentir raiva, e aí você devolve mais ainda. Toma um stop, toma dois, dependendo do seu operacional. Eu não sei como você vai querer operar. O meu operacional eu utilizo dois stops. Aí, se eu tomar dois stops no dia, eu paro. E aí você vai lá, toma um stop, dois, sai da sua gestão, sabe que você saiu, tá irritado, você vai, quer se vingar do mercado. Por quê? O problema aí não é a falta de técnica, é a sua falta de sintonia com o tempo do mercado. No final dessa aula, eu vou te mostrar o meu único hábito fora das telas que mudou completamente o meu resultado dentro delas. E não é o que você está pensando. O mercado ele não faz o que você quer na hora que você quer por uma questão muito simples e espiritual. O mercado você pode entender como o espelho do todo. E o todo, ele não se curva ao indivíduo. O mercado financeiro é o fluxo coletivo de milhares de mentes, como pessoas, inteligência artificial, algoritmos, tudo isso buscando o equilíbrio único e liquidez. Se você achar que o mercado tem que se movimentar só para validar o seu clique, é o ápice da arrogância humana. E é exatamente por isso que o mercado destrói quem é arrogante. Nessa aula eu não vou te ensinar a traçar linha. Nessa aula eu vou te ensinar a alinhar a sua mente para você se adequar à realidade do trade. Se você ficar comigo até o final dessa aula, a sua relação com você mesmo e com o gráfico nunca mais vai ser a mesma. A filosofia de Wyckoff, as leis da natureza aplicada no gráfico. Quando Richard Wyckoff decodificou a mecânica do mercado, ele não inventou as regras. Ele apenas observou as leis da natureza aplicadas ao dinheiro. Ele percebeu nada cresce sem antes acumular energia e nada decai sem antes passar por um processo de distribuição. Pense comigo. O que é a lateralidade no gráfico? É o silêncio antes da tempestade. É o momento de gestação. O mercado passa dias construindo liquidez, nivelando topos e fundos pacientemente, preparando a captura. As instituições passam semanas montando posições sem pressa. Elas operam no tempo da maturidade. E o que o trader de varejo faz? Ele olha para uma lateralidade e ele fica ansioso. O varejo opera no tempo da escassez. Ele quer operar no ruído. Ele clica 5 ou 10 vezes numa estrutura que ainda nem está pronta. Espiritualmente falando, a ansiedade é a crença de que o futuro não vai te dar o que você está esperando. Então você tenta roubar do presente isso. Toda vez que você entra antes do tempo, sem esperar uma captura de liquidez, sem esperar a sua técnica configurar, você está manifestando a escassez. E o mercado, como mestre severo, ele pune quem opera em escassez. E isso tira o pouco de dinheiro que você tem. Mas aqui está uma verdade que dói. Não adianta você entender o mercado e que ele tem o tempo dele, se você não tem nem controle do seu tempo. A paciência para esperar o preço chegar no ponto certo nasce muito antes de você ligar o computador. Algumas pessoas me perguntaram como que eu tenho disciplina na frente do gráfico para esperar a minha técnica configurar. E a resposta é: você não constrói disciplina na frente do gráfico. A disciplina dentro do gráfico é apenas o reflexo da sua vida fora dele. Se sua vida fora do gráfico é uma bagunça, eu sinto te dizer, colega, mas lá dentro do gráfico, você também não vai ser organizado e nem disciplinado. Pensa comigo, se você não consegue ter disciplina nem na sua vida, no seu dia a dia, como que você vai ter disciplina na frente do gráfico? Pensa bem. E aí você me responde, comenta aqui embaixo. Pensa comigo, você fala que vai pra academia hoje, mas você falta. Você fala que a partir de amanhã você vai começar uma dieta, mas você não começa. A partir de amanhã você vai correr na praia e você não corre. Amanhã, a partir de amanhã você vai fazer isso e aquilo e você não faz. Imagina na frente de um gráfico, que é um negócio valendo dinheiro de verdade, que é uma coisa que tu tem que dedicar tempo e estudo, se você vai seguir e ter a disciplina. Você não se obedece nem fora dele. Imagina dentro do gráfico. Você vai ter que sentar no gráfico e às vezes ficar 3, 4 horas olhando para ele sem fazer nada, só olhando para ele, esperando a configuração, e às vezes nem vai configurar só no outro dia. E você vai ter que ter a disciplina de falar: "Olha, hoje eu parei de operar". Você não pode virar, por exemplo, chegou meia-noite, por exemplo, e aí você quer continuar olhando o gráfico, e aí você vai perder, porque amanhã você tem que trabalhar, e aí você vai só perder. E aí você fica enjoado, e aí você sai clicando em qualquer coisa, porque o seu cérebro é comum isso. A gente, por exemplo, a gente não consegue ver mais de uma hora uma aula, né, dizem. Principalmente nas escolas, por isso que trocam a cada 50 minutos. Por quê? Porque o foco se dispersa depois desse tempo. Imagina você por horas, você tem que ficar horas, você tem que ter presença na frente do gráfico. Você tem que ficar olhando e prestando atenção, porque senão o gráfico vai te seduzir e ele vai te manipular.
Porque se o gráfico desse dinheiro para todo mundo, não ia ter onde dele tirar dinheiro, né. Então o trade ele exige uma presença que poucas profissões no mundo afora também exigem. É um ritual. Se você entra para operar com a mente cheia de ruído, o gráfico ele vai ler a sua fragilidade e vai usar isso contra você. O trader profissional ele limpa a mente antes de sentar no gráfico, antes de sentar na sua tela, seja de computador, notebook, celular ou tablet. Ele fica tranquilo, ele sabe que o problema de fora, ele fica lá fora. Quando a gente senta no gráfico, você tem que meio que imaginar, incorporar. Você agora tá aqui e os seus problemas sentimentais, qualquer coisa que vem de sentimento, você não vai colocar pra dentro do gráfico, você não pode. O trader profissional, ele cuida do corpo pra você não ficar exausto. Ele cuida do seu ambiente, porque você sempre tem que estar limpo, entendeu? Você sempre tem que estar limpo, o ambiente tem que estar limpo, você tem que estar se sentindo bem. Todo mundo fala e é uma verdade. O seu dia começa pela cama. Você quer saber se a sua mente está organizada? Vem da cama, se a sua cama tá organizada, se a cama da pessoa, né, olha a cama da pessoa pra ver se a mente tá organizada, não é esse ditado que fala? Se a sua meta do dia é esperar o mercado capturar uma liquidez ou capturar uma liquidez de lateralidade, como são as minhas técnicas, e ele não configura, fechar a plataforma sem clicar é a sua maior vitória. Você venceu a si mesmo nesse dia. E vencer a si mesmo é a única vitória que importa no final. Um ditado que é muito falado e muito usado, que é só por hoje. Caso você não consiga controlar o seu dedo, você não consiga controlar suas emoções muitas vezes, e é normal. Eu me achava o centro do universo. Eu me achava o homem do autocontrole pessoal e eu controlo e as pessoas isso não me irritam, por exemplo, não me afetam. Mas quando eu entrei dentro do gráfico, eu vi que não eram as pessoas que eu tinha que me cuidar, entendeu? Eu não tinha que me importar com as pessoas, não, era comigo. O problema era meu, no final. Você vai aprender isso futuramente. Você vai ter que entender isso se você quer passar dessa fase de cometer erros. Tem pessoas que entram no trade e não cometem erros. Eles já são disciplinados, eles não mentem pra si mesmo, eles não negociam com si mesmo, eles não se enganam. E essas pessoas, parabéns, essas pessoas vão entrar no trade no primeiro ano, primeiro mês, sei lá, segundo, terceiro, depois que aprender a técnica, amigo, depois que aprender o que tem que ser feito pra você poder lucrar, aí eles já vão seguir no caminho deles. Mas eu não fui esse caso, e esse vídeo é pra você que também não foi, né, senão você não estaria pesquisando, não teria pesquisado isso, não teria me encontrado. E pra pessoas como nós, que negociamos com nós mesmos, o jeito, cara, é mudando de fora pra dentro. A humildade diante do loss, o diário como confessionário. Agora a gente vai falar sobre o loss. O que que acontece quando você toma um ou 2 loss diários? Dói, não dói? Mas por que que dói? Não é pelo dinheiro, é porque o seu ego, ele odeia estar errado, cara. E eu já fui esse cara, como eu estava falando pra vocês. Eu já fechei o notebook com raiva e já culpei a corretora quando eu clicava no mercado. Clicava pra comprar, o mercado caía e clicava pra vender e o mercado subia. Ele só fazia o contrário do que eu fazia. Ele fazia o contrário, como se alguns poucos míseros 20, $30 eles iam precisar, entendeu? Sendo que o mercado ele se movimenta e são bilhões e trilhões de dólares movimentados por dia, entendeu? Aqueles movimentos que a gente vê grande, são bilhões de dólares movimentando, a gente só tira uma beirinha. E no final eu só não queria admitir que eu estava errado, e aí eu culpava a corretora. E o ser humano tem esse problema patológico, entendeu? De não querer estar errado. A gente tem uma necessidade patológica de querer estar certo sempre. Tem que estar certo, tem que ser do jeito que a gente quer, não pode ser do jeito que os outros querem ou que o mercado quer. É só tu olhar os profissionais do dia a dia. Eu já trabalhei em alguns lugares, em algumas empresas, e a gente vê que mesmo as pessoas às vezes errando, estando errada, você é novato, por exemplo, e aí a pessoa tá errada e mesmo assim ela não admite o erro dela. Por quê? Não tem o que tu fazer, a pessoa é desse jeito, entendeu? Mas no trade, meu amigo, se você quer ser trader, tu não vai poder ser desse jeito. Tu vai ter que ter a humildade de fazer o que tem que ser feito. Mas eu quero que tu entenda uma coisa, no SMC, eu opero SMC e aqui no canal eu vou ensinar SMC, a gente opera probabilidade. Um setup de risco e retorno de 3 para 1. Significa que você pode errar mais da metade, você pode errar 70% e ainda você ainda vai estar saindo no lucro. O loss nem sempre é um erro técnico. O loss é o custo de se fazer os negócios, entendeu? Ele nem sempre, se você não tiver erro operacional, você seguir o plano certinho, seja qual plano for, ECT, SMC, várias outras técnicas dentro do SMC também. Se você apenas segue o plano e o loss tá ali, ele vem, esse é o preço de fazer negócio, amigo. Se você ainda fechar o final do mês lucrativo, é isso aí, entendeu? Esse é o preço. E um dia você vai entender qual é o preço. O preço não é ganhar sempre, minha gente. Mas pra mim, pelo menos, eu vejo bastante gente operando 1 para 1, 2 para 1. Pra mim, o 3 para 1 ele te dá um alívio. Porque quando você acerta, você ganha 3 vezes mais. Então vamos fazer um exemplo de 10 trades. Se você errar 7 trades e acertar só 3 trades de 3 para 1, você faz 3 vezes 3, porque cada trade vale 3 vezes o risco do seu stop. Então você faz 3 vezes 3 dá 9, tá 9/7, você ainda tá 2 vezes positivo o valor do seu stop. Uma dica que eu vou dar pra vocês, tá? É que a verdadeira humildade espiritual
No trade, nasce quando você transforma o seu diário de operações no confessionário. Como assim? Quando você toma um loss, você não fecha a tela com raiva e vai embora e sai bravo. Você senta no gráfico e pergunta: o que o mercado estava me dizendo que o meu ego não me deixou ver? Será que eu ignorei que o mercado já andou demais e ainda quero pegar uma operação que já está meio arriscada, que já está fora do plano? O mercado, por exemplo, já capturou uma liquidez de topos ou fundos nivelados, ou já fez a captura na liquidez de Wyckoff, né, da lateralidade, e aí ele já andou lá em cima ou lá embaixo, e eu agora que eu tô querendo pegar, entendeu, usando uma justificativa, uma manipulação de si mesmo, isso não pode acontecer. Para você aprender com os erros, isso exige que você desça de um pedestal. O gráfico é o maior professor de humildade do mundo. Se você for soberbo, não vai sobrar um rastro de você do mercado. Ele vai te quebrar até não sobrar mais nada. E se você for uma pessoa humilde, cada loss que você tomar vai ser um degrau acima. É uma linha de aprendizado, é um passo para frente, tá? Para você se tornar um profissional. A mudança de identidade. E para fechar essa aula hoje, eu vou fazer um convite para vocês que vai muito além do mercado financeiro. Você tem que parar de tentar ser um ganhador de dinheiro rápido. Você tem que mudar a sua identidade. Decida a partir de hoje se tornar um excelente player, tá? Uma excelente pessoa e um excelente trader. E se você aplicar suas técnicas com excelência, não precisa ser perfeição, não precisa ser inteligente, não precisa, você só precisa ser um homem, vamos dizer, sábio. O que que o sábio faz? Qual é a diferença do sábio para o inteligente? Eu estava comentando esses dias. O inteligente, ele tem muita informação, ele sabe de muita coisa, né? Vamos falar assim, ele sabe de tudo. O inteligente, ele sabe de tudo. Você é muito inteligente, mas o que que o sábio faz? O sábio, as poucas coisas que ele sabe sobre a vida ou sobre qualquer outra coisa, ele aplica com excelência. Então, sempre que eu falo para as pessoas é: seja sábio, não seja uma pessoa inteligente. Não precisa disso. Você vai aprender as técnicas e não precisa ser inteligente para aprender, mas você precisa ser sábio para você executar elas. E muitas vezes a inteligência vem junto com o ego, e o que vai te derrubar, como vocês já puderam entender, é o ego. Não tem como. O trade é isso. Se você não consegue segurar essa bronca, você pode desistir. O indivíduo que ele respeita o tempo das coisas, entende que uma captura ou onde o mercado tá, e para ele executar a técnica, clicar, exige paciência e tempo. Uma hora que ele também entende que o risco retorno é 3 vezes o valor do seu stop, e ele entende que o retorno dele é a capacidade que ele tem de esperar. Quando você mudar quem você é fora do gráfico, o seu resultado dentro do gráfico vai mudar automaticamente. O mercado, ele não vai mais parecer um inimigo te seguindo, ele vai parecer mais como um oceano, e você vai aprender a surfar na onda das baleias, em total paz e silêncio, porque o mercado, ele não é uma guerra, pessoal. O mercado, se você vê o mercado como uma guerra, isso vai te atrapalhar, pode ter certeza. Você tem que ver o mercado como algo gostoso e natural. Algo que é, como a gente falou lá no início, o todo. O que é o todo? O todo é tudo. É todas aquelas pessoas que operam e as que não operam também. Porque qualquer pessoa, se você está comprando uma correntinha de ouro ou de prata, você está movimentando o mercado. Se você está vendendo qualquer outra coisa, um computador que tem cobre, ouro e prata dentro, prata eu não diria, mas tem cobre e ouro dentro, você também está fazendo essa movimentação do preço para nós, traders, e para os investidores também. Qualquer coisa que você compra tem um banhadinho de ouro, uma webcam, um celular, um mouse, um teclado, um notebook, um MacBook, qualquer coisa. Tem e movimenta o mercado. Mesmo se você comprar uma coisa nada a ver, aquilo também vai movimentar o mercado. Porque, por exemplo, você compra um lápis, só um lápis, mas aí o que que transportou aquele lápis? Não foi um caminhão? E o que que vai o que aquela máquina que soldou e criou o caminhão tem o quê? E dentro da máquina, bi. Então você vai sempre chegar nos ativos no final, entendeu? Se essa aula tocou alguma coisa na sua mente ou no seu espírito, eu não quero que você comente sobre dinheiro aqui. Eu quero que você comente a virtude que você precisa desenvolver a partir de hoje. Escreva aqui nos comentários. Eu escolho a paciência, ou eu escolho ter mais calma, ou eu escolho a humildade. Nos vemos no topo. Também nos vemos no tempo certo. Até a próxima.